aproveite ao máximo. Então, a gente conversa um pouquinho sobre o curso como um todo, para a gente colher sugestões para o ano que vem. A nossa ideia para o ano que vem, eu já adianto, é fazer um curso de filatelia temática. De antemão, esperamos que tenha sido proveitoso. A convivência, com certeza, foi muito. Então, Vadia, a palavra é sua. Gente, boa noite. Para quem eu não conheço ainda, meu nome é Wadir Vidal, mais conhecido como Vidal, né? Tenho algumas coleções aí, tem algum tempo de coleção, mas hoje a minha dedicação especial é a aerofilatelia, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Tenho uma coleção especializada em correio aéreo do Brasil, não é correio aéreo nacional, é correio aéreo no Brasil, tá? No e do e para. E a gente tem aí militado nesse setor já tem algum tempinho já, né? Tudo nasceu de uma coleção temática sobre história da aeronáutica brasileira e virou correio aéreo. Tá? Então, vou falar sobre a aerofilatelia, tá? Deixa eu achar aqui como é que é. Todos estão vendo? Sim. Então, tá bom. A aerofilatelia, ela nasceu na década de 60 com a FIP, Federação Internacional de Filatelia, e encomendou um trabalho de um regulamento para as coleções de correio aéreo, tá? Criando a comissão de correio aéreo, das coleções de correio aéreo, né? Representado 25 países, e foi regulamentado no Congresso de Madrid em 75 e aprovado no da Filadélfia. Você vê que demoraram um bom tempo, né? Quase 9 anos, preparando um regulamento, tá? Criaram, então, em 75, foi criada a Comissão de Aerofilatelia da FIP, e o primeiro regulamento foi aprovado no Congresso da Filadélfia em 76. Tá? A coleção de aerofilatelia é composta essencialmente de documentos postais transportados pelo ar, mostrando evidências de que voou. Tá? Então, é um estudo que mostra, por exemplo, como evoluiu o correio aéreo, como se deu especificamente o transporte aéreo de correspondência a uma determinada rota, tá? Num determinado trecho, tá? Numa determinada, por exemplo, os estudos da Segunda Guerra Mundial, mostrando os voos do Atlântico Norte, depois os do Atlântico Sul, né? A travessia para a Europa via África, pelo Atlântico Sul, ou via Inglaterra e Portugal pelo Atlântico Norte. Tá? Ela é uma coleção que você organiza ela cronologicamente, por datas. Ali faltou um I em pioneiros, não é pioneiros, é pioneiros, tá? Que vai até 1918. O período de desenvolvimento da aviação no mundo inteiro, que é 18 a 45, final da Segunda Guerra Mundial, e o período moderno, que é pós-45. Você pode fazer também geograficamente um país ou grupo de países. No meu caso, por exemplo, ela vai até 45 em um país só, que é o Brasil. Tá? Você pode ter uma rota ou uma companhia aérea. Existem coleções especializadas no Brasil, por exemplo, em Varig, em Sindicato Condor. Tá? Existem coleções mundiais especializadas em transporte por Zeppelin, né? Ou uma determinada rota, né? Essa que eu falei, por exemplo, do correio aéreo durante a Segunda Guerra Mundial pelo Atlântico Norte e pelo Atlântico Sul, ou um determinado serviço. No Brasil, eu coloquei 2 exemplos, que é o correio aéreo militar e o correio aéreo naval. São 2 coleções muito especializadas que têm uma abrangência muito bacana. A terceira forma de você organizar é pelo meio de transporte. Por exemplo, as cartas transportadas por pombo-correio, as cartas por balões e dirigíveis, ou os mais pesados que o ar, avião e helicóptero e foguetes. Tá?
e pode misturar todas elas, né? A minha coleção, por exemplo, ela vai até 1945, pega mais leve que o ar e mais pesado que o ar como meio de transporte, porque eu tenho as cartas de dirigíveis e as cartas de aviões, e abrange um país só, geograficamente, teoricamente, é um país só, tá? Então, você pode ter essa combinação. Ela é composta basicamente de documentos postais encaminhados por via aérea, ou seja, envelopes, jornais, nós vamos ver detalhadamente cada um deles. Selos oficiais e particulares usados para pagar as tarifas do correio aéreo, nós vamos explicar mais à frente como é que é isso. Carimbos, vinhetas, etiquetas e outras marcas que são usadas para demarcar que aquela correspondência foi via aérea, itens ligados a um determinado meio de transporte aéreo, folhetos, mensagens e jornais jogados do ar, e os correios, as cartas, né, os malotes postais recuperados de acidentes ou incidentes aéreos. O primeiro são os documentos postais. Está interessado na correspondência que voou. São os envelopes, também chamados cartas, ou cartões postais, endereços postais, periódicos, jornais, revistas, cintas, faltou outro S aqui, cintas para impressos que tenham efetivamente sido transportados por via aérea. Normalmente eles têm um carimbo indicando isso, tem escrito lá correio aéreo, tem o nome da companhia no carimbo, alguma coisa nesse sentido, que é o que nós vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um vale postal, tá? De 1941, transportado aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, via PAA, via Pan American Race System, que era a Panam e a Paner, né? Tá? Aqui tem um inteiro postal transportado pelo Zeppelin. Aqui você tem, então, o carimbo do Sindicato Condor, que transportou esse inteiro postal de Porto Alegre até Recife, o carimbo do Zeppelin, correio aéreo Great Zeppelin para a Europa, e esse carimbo, romboide, não, como é que fala? Hexagonal, carimbo comemorativo americano, de que esse inteiro postal transitou pelos Estados Unidos, tá? E esse redondinho aqui no meio é o carimbo de chegada em Friedrichshafen, na Alemanha. Eu não falo alemão, tá, gente? E esse aqui de trás é o primeiro voo brasileiro, primeiro voo postal, considerado o primeiro voo postal oficial, que é enviado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, tá? É um envelope convencional. Então, aqui você tem uma amostra de que são documentos postais, tá? Eu não quis botar o jornal aqui, porque o único jornal que eu achei, ele está muito feio. A aparência dele não é bonita, tá? Mas tem aqui uma amostra do que são os documentos chamados documentos postais, tá? Selos oficiais ou particulares. Então, são selos emitidos ou especificamente para o correio aéreo ou com sobrecargas para correio aéreo. Então, aqui à esquerda nós temos a primeira série, um selo representando a primeira série do Brasil, que é uma série de selos oficiais que ganhou uma sobrecarga, serviço aéreo, aqui no caso é uns R$5.000 sobre R$20.000. Depois um selo da primeira série realmente para o correio aéreo e depois um outro selo já comemorativo mais adiante, né? Um selo para correio aéreo também. Está aqui Brasil Correio Aéreo, de 2020, que era o porte em 45. E aqui os selos particulares que tiveram no Brasil. O selo da ETA, empresa de transporte aéreo, uma empresa pequena que só fez voos de Campos para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Os do Sindicato Condor, do Zeppelin, e aqui também o Sindicato Condor homenageando Victor Condor, e tem os da Varig. Aqui nós temos algumas particularidades, tá? Uma prova de impressão, tá? Uma prova da sobrecarga do primeiro selo, tudo isso é passível de entrar na coleção. E aqui... Oi.
que seria uma sobrecarga? Sobrecarga, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Aqui, ó, esse selo, ele não... deixa eu voltar mais, que esse aqui não dá para ver. Aqui, ó, esse selo oficial aqui era um selo de R$ 20.000 para o serviço correio oficial. Então, ele ganhou uma sobrecarga de serviço aéreo, R$ 5.000. É uma sobreimpressão feita pelo correio para indicar que aquele selo é do correio aéreo ou que ele passa a ter destinação para um serviço com um novo valor. Às vezes, não tem nem novo valor, tá? Então, aqui, por exemplo, esse selo que está aqui invertido, esse R invertido, é justamente uma variedade, tá? Que era um selo de R$ 1.300 do Sindicato Condor, que passou a valer R$ 400, destinado à correspondência registrada. Tá? Aqui é um selo de R$ 10.000 do Zeppelin, que foi sobretaxado para R$ 5.000. Tá? Que acabou o selo de 5.000, tiveram, né, arrumar uma alternativa. Então, isso aqui a gente chama de sobrecarga. Tá? Às vezes, ela pode indicar um adicional de preço, mas normalmente nos casos aéreos, não. E aqui é um estudo, né? Então, aqui é uma prova da sobrecarga lá daquele primeiro selo, no caso do R$ 200. Tá? Aqui é uma prova de impressão de um selo da Varig, e aqui é um estudo do deslocamento da sobrecarga. Tá? Então, aqui você tem que, daqui até aqui tem 11,5 milímetros, e daqui aqui são 12,5 milímetros. E aqui tem o desenho mostrando que a sobrecarga, ela aqui só aparece o R de progresso, aqui aparece o PR, aqui nesse selo, e aqui aparece o R. É um desenho, a gente chama de um estudo da sobrecarga. Tá? Então, o R seria sobrecarga? Oi? O Varig, o R e o RS400 é o conjunto da sobrecarga. No caso aqui, nesse caso especificamente, essa sobrecarga foi impressa em 2 etapas. Primeiro se imprimiu o Varig e o RS400 embaixo e depois o R no meio. Daí que surgiu essa diferença da distância. Tá? Justamente porque foi impresso em 2 etapas. Tá? Aqui, então, a parte de selos é essa. Nós podemos ter estudos, provas, prova de sobrecarga e os selos propriamente ditos. Carimbos, etiquetas e vinhetas. Aqui nós temos o famoso carimbo triangular da Condor. Tá? É um carimbo que ele antes dos selos, voltando só um minutinho, antes desse selo aqui ser impresso, esse verde, a Condor, para cobrar a tarifa postal, ela foi autorizada a usar carimbos. Então, se observarmos aqui, tem um carimbo de R$ 1.300 e aqui um de R$ 700 de cabeça para baixo. Nessa época, 1927, pagava-se 2 portes. O porte do correio, com esse selinho de R$ 1.000, é o correio ordinário, e o porte da companhia aérea. Tá? E toda correspondência aérea tinha que ser expressa. Por isso que o porte era R$ 1.000. E aqui para R$ 2.000, porque ela era o porte para São Paulo. Tá? Então, esse aqui foi um período que durou até, se não me falha a memória, 34, 27 a 34, cobrando-se 2 tarifas. Uma arrecadação para o correio, uma arrecadação para a companhia aérea. Depois o correio centralizou tudo e ele passou, então, a pagar a companhia aérea, como é hoje, né? O correio passou a contratar a companhia aérea para o transporte. Aqui nós temos uma caderneta de etiqueta, isso aqui era extremamente comum, tá? Você ganhava da companhia aérea, porque quem mandava a carta que escolhia quem ia transportar a carta. Tá? Então, eu quero mandar uma carta para os Estados Unidos, pegar a Europa, que é mais fácil. Quero mandar uma carta para a Alemanha e eu tinha 3 companhias que faziam esse transporte. Então, eu remetente, era obrigado a escrever no envelope
ou colocar uma etiqueta dizendo qual companhia que eu queria que transportasse aquela correspondência. Aqui, no caso, era a LAT, que é a linha aérea italiana, que fazia o transporte no início da guerra para a Alemanha e Itália, até o dia que a Itália entrou em guerra e aí ela parou de operar no Brasil. Aqui uma etiqueta da Condor, que fazia o transporte também para a Alemanha, aqui em alemão e em francês. Tá? Essas etiquetas a gente tinha que colar nas coisas. E material não postal, itens ligados a um determinado meio de transporte aéreo. São objetos documentando períodos pioneiros, por exemplo, transporte aéreo de percussores, com selos postais regulares. É que é esta carta aqui. Esta carta aqui é um documento que documenta bem isso, tá? E aí a gente tem como exemplo os correios encomendados do sítio de Paris, quando Paris esteve sitiado, que você tinha transportado para o lado da cidade de Metz e Belfort também. Tá? O sítio de Paris tem muita coisa bacana. O correio aéreo com etiqueta privada e voado por pioneiros, por exemplo, o Van Fis, e o correio voado pelo Exército na Primeira Guerra Mundial, além do correio por pombo-correio nessa ilha aqui, porque era o único meio de transporte que tinha nessa ilha lá do Pacífico que se fazia o correio de pombos. Aqui é um exemplo do Venfis, que era um transporte privado que tinha nos Estados Unidos. Tá? Se você quisesse mandar por via aérea, você tinha que pagar o porte do correio aqui, esse selinho de 1 cent, e mais 25 cents do Venfis. Era um transporte especial. Depois você tem os folhetos, mensagens, jornais jogados pelo ar. Muitas vezes, em muitos lugares, a correspondência não tinha campo de pouso, ou estava impedido o pouso por algum motivo. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no primeiro voo da Festa da Uva, pela Varig. Eu não lembro o ano agora, me fugiu, que o avião, quando chegou em Caxias do Sul, chovia muito, né? O voo saiu de Porto Alegre para Caxias, quando chegou em Caxias estava chovendo muito. Os pilotos, ao invés de trazer o malote de volta, não. Passaram baixinho em algum ponto da cidade, com a comunicação via rádio, e jogaram o malote de dentro do avião. Tá? Isso já aconteceu várias vezes. Então, aqui tem alguns exemplos disso. Né? Esse aqui era um folheto jogado durante a guerra, né, como propaganda. Tá? E aqui uma parte muito bacana, que são os crash covers. São envelopes, são documentos postais que você recupera de acidentes aéreos. Tá? Esse aqui tem coleções especializadíssimas nisso. Né? Tem muita, né? Principalmente na década de 30, já aconteceram muitos acidentes aéreos, e muitas vezes até mesmo de um único acidente, como é o caso, por exemplo, do primeiro voo da LAT, que saiu do Brasil para a Itália. O avião ele teve um problema na costa da África, e todo o correio foi recuperado, e cada correio de destino colocou uma marca diferente. São conhecidos 8 marcas diferentes de coisa. Então, aqui tem uma carta, né, endereçada ao presidente Getúlio Vargas, do Palácio do Catete, que essa carta saiu de Fortaleza e o avião caiu, bateu, tentando pousar no Rio de Janeiro, ele bateu e afundou, pegou fogo e afundou. Essa carta ela é chamuscadinha aqui, tem uma outra muito mais chamuscada, mas essa aqui dá para a gente ver que tem o carimbo aqui, ó, mostrando acidente de avião. Tá? Pela data, a gente identifica qual é o acidente. E, às vezes, o próprio correio faz uma marcação mais detalhada. Tá? Material de apoio. As coleções de diário de flotilla podem incluir peças auxiliares, como mapa, fotografia, folheto de horário e tarifa,
uns anos, hoje não, por causa da internet você não tem mais, mas você tinha, por exemplo, uns livrinhos chamados Pan-Rota, umas revistas, que você consultava os voos e horários, né, para determinadas cidades. E muitos desses tinham propagandas de correio. Tá? Aqui, por exemplo, tem um mapa da Aeropostale, que fazia a linha que saía de Santiago e de Buenos Aires até a França, e de lá distribuía para a Europa e vinha para a África. Tá? Esse mapa pode ser posto na coleção. É isso, gente. Tem muitas outras coisas, mas o tempo curto não permite. Tá? Alguma pergunta? Não, foi bem legal a aula. Para o final as perguntas? Oi? Podemos deixar as perguntas para o final? Podemos. Tirando aí, Igor. Sem problema, Vadir. Obrigado, Vadir. Vamos com Agnaldo. Vamos lá. Só colocar em modo apresentação, Agnaldo, por favor. Eu acho que tá. Não pegou aqui ainda. Ah, foi. Agora foi. Foi. Gente, só para apresentar vocês ali, um pouco sobre a classe de maximafilia, principalmente sobre a introdução sobre ela, conhecendo as regras da FIP sobre máximos postais, tá? As noções básicas para a gente começar ali. O que é maximafilia? Compreende o colecionismo e o estudo de máximos postais. Então, são só máximos postais nessa classe. É uma classe filatélica reconhecida pela FIP, ou seja, possui seus próprios regulamentos. Uma coleção expositiva da classe maximafilia é composta exclusivamente de máximos postais. Aí a gente não tem aquela variedade de selos, de peças diferentes que tem em outras coleções. A gente vai ter exclusivamente máximos postais. E os máximos postais também podem ser utilizados em outras classes, como, por exemplo, na classe temática. Eu vou dar uma reforçada um pouco aqui antes de ir para o próximo slide, que a ideia de conhecer máximos postais, a gente vai colocar em 3 situações. Para a sua coleção própria, né? Se você for fazer uma troca, um comércio, uma venda, uma compra com outro colecionador, você vai estabelecer as bases ali para as duas pessoas que estão fazendo a troca, né? A compra que seja ali, e quando for fazer a exposição em uma classe, uma coleção expositiva. O que é um máximo postal, ou como eles chamam em Portugal lá, um postal máximo? É uma peça filatélica que reúne 3 elementos em plena concordância: selo postal, cartão postal e o carimbo. No anverso, quer dizer, na frente do cartão postal. Se não tiver essas três peças, digamos assim, essa composição das peças, já não é um máximo postal. Tá? Se eu tiver, por exemplo, em vez de ser um cartão postal, tiver um envelope, já não é um máximo postal. E também tem uma situação importante aqui. Para que a peça seja considerada um máximo postal, de acordo com as regras da FIP, deverá atender plenamente a 3 concordâncias: de tema, que é a visual, de lugar e de tempo. Então, quer dizer, não adianta eu ter só o selo, o cartão postal e o carimbo corretamente ali na frente, que nem sempre vai ser um máximo postal. Ele tem que atender também essas 3 concordâncias que a gente vai ver ali, tá? Os itens que compõem o máximo postal. Eu vou ter o selo postal, que aqui está com um exemplo do nosso Marechal Deodoro ali. Ele deve ser emitido pela autoridade postal e ser válido para postagem. Então, determinados selos ali, por exemplo, selo de taxa, eu vou estar com ele no máximo postal. E quanto ao tema, no caso de ter temas múltiplos, quer dizer, se eu tiver mais de um desenho ali no selo, um múltiplo tema no selo, eu vou estar usando esse tema secundário ou parcial isoladamente para montar o máximo postal.
Então, quando eu tiver temas múltiplos, secundários ou parciais, cada tema deverá ser, tanto quanto possível, tratado separadamente. Um exemplo ali que me ocorreu aqui, eu tenho um selo da visita do Papa aqui no Brasil, que tem a igreja de Aparecida ali, né, a Basílica, e o Papa. Então, eu vou ter no máximo postal ou a igreja ou o Papa. No caso aqui do nosso Marechal, eu tenho apenas ele na figura, na imagem do selo. O segundo item da composição ali é o carimbo. Então, o que é? O carimbo é a marca aposta aos selos com fim obliterador. Geralmente trazem a data e o local da agência obliteradora, que no caso aqui está Brasília, 21 de abril de 2008, certo? Para a utilização em máximos postais, podem ser utilizados carimbos de primeiro dia de circulação, que é esse exemplo aqui, carimbos comemorativos, é um exemplo desse aqui também, mas sem o primeiro dia de circulação ali em cima, ou os carimbos de expedição, são aqueles carimbos comuns, tá? O ideal é que eu consiga identificar o local e a data no carimbo. A obliteração, né, o carimbo, deve ser impressa exclusivamente por um serviço postal autorizado. Aqueles carimbos que não são postais, então não servem para fazer um máximo postal. E aí vem mais um detalhe aqui sobre a imagem do carimbo. A figura e o texto da obliteração, bem como o local, é o nome da agência dos Correios, precisam ter conexão com o tema do selo e do cartão postal, ou com o propósito da emissão, que a gente vai ver mais para frente ali. O terceiro item de composição do nosso máximo postal é o cartão postal. Nesse exemplo aqui, eu tenho um cartão postal emitido pelos Correios que antecede a emissão do selo. Esse cartão aqui, se não me engano, é 89 e o selo é de 2008. Tá. O cartão postal é uma forma de correspondência aceita pela Convenção Postal Universal. Ele é formado por um cartão impresso que tem uma ou mais fotografias ou desenhos no anverso, ficando o verso reservado à correspondência. São os cartões postais modernos, esse exemplo aqui. A ilustração do cartão postal deve enfatizar o tema do selo postal, que é justamente o objetivo do nosso máximo postal. Eu extrapolar a ideia que existe no cartão postal. Certo? Continuando ali. Os cartões postais existentes no mercado são aceitos tal como são. Eles podem ter margens e um texto diretamente conectado com o tema. Cartões postais antigos podem ter no anverso, na frente, né, uma área para correspondência também. Com exceção desses cartões postais antigos, quanto maior a margem da ilustração, melhor vai ser a qualidade do máximo postal. E agora a gente tem aqui o resultado dessa combinação. O carimbo aqui em cima, o selo e o máximo postal. Aqui é um herói nacional, então eu estou destacando a imagem do Marechal Deodoro com o momento que ele foi declarado, foi feita a nossa proclamação da República, quer dizer, quando que ele se tornou um herói nacional? Por que motivo que ele foi considerado um herói nacional? Então, tem aqui a ação dele se tornando um herói nacional. E tá com o carimbo de Brasília, que é onde fica, digamos assim, o museu, o livro dos heróis nacionais. Então, poderia ter, de repente, um carimbo aqui do Palácio do Rio de Janeiro, que também, de repente, pela ação aqui ter sido acontecido no Rio de Janeiro, também poderia estar considerando como válido. Então, mesmo que ele não tenha nunca pisado em Brasília ali, esse carimbo de Brasília vai ser válido, porque eu estou retratando aqui os heróis nacionais, e os heróis nacionais estão lá no livro em Brasília, tá? Aí o postal é de 1989, confirmando ali. Uma outra coisa interessante é que sempre nas coleções expositivas eu vou estar fazendo uma descrição dos elementos que compõem aquele máximo postal. No caso aqui eu tenho a emissão, a descrição do postal e também a descrição do carimbo, da obliteração.
a identificação desses 3 elementos ali. Posso ter outros elementos ali também, se for o caso, tá? Por exemplo, a data de término da circulação do selo, algumas outras coisas que acrescentem, mas basicamente são esses 3 elementos. As concordâncias. A primeira concordância, que a gente vai destacar aqui, a gente até viu esse máximo postal na última apresentação, é justamente a concordância visual. Tá? Então, vamos lá. Um máximo postal deve atender a 3 concordâncias. A visual, que é você bater o olho ali sem entender a concordância. A concordância de tempo. O carimbo está dentro, de repente, do período de circulação do selo, não pode estar um período muito longo ali. Quanto mais próximo tiver da data de início de circulação do selo. E também de lugar. O que Barbacena tem a ver com a rosa? Então, por quê? Barbacena é um lugar onde se cultivam rosas. Então, praticamente qualquer lugar que tivesse um cultivo de rosa, que tivesse uma produção de rosa, que fosse relacionado às rosas, poderia ser. Poderia ser Olambra? Poderia ser. Poderia ser também Rio Preto? Tem aqui produção de rosa para vender? Tem. Então, poderia, de repente, estar relacionado ali também, tá? O próximo item ali, a concordância visual ou de tema. Essa é a mais importante concordância do máximo postal. Voltando ali a ideia é que você tem que bater o olho aqui no máximo no cartão postal e identificar de cara a imagem que você está relacionando ele com o selo. A rosa aqui, a rosa para o lado de cá, tá? Então, o tema, o assunto, visualmente identificado no máximo postal, a concordância visual de tema, reforçando ali. O tema deverá estar representado de uma forma única no cartão postal, mesmo que o selo possua vários outros temas. Que nem eu dei o exemplo ali do Papa, eu estaria retratando no cartão postal apenas o Papa ou apenas a igreja em Aparecida. Eu não estaria retratando os 2 ao mesmo tempo, estaria retratando um de cada vez, mesmo que no selo eu tenha os 2 temas. Tá? Aqui o mais importante, o tema proporciona a concordância mais importante de um máximo postal, que é a concordância visual, também conhecida como concordância de tema. Isso significa que o tema de um máximo postal deve ser evidente e visivelmente verificável. Se bater o olho ali no cartão postal, se você não conseguir identificar a concordância visual, não é um máximo postal. Tá? Nosso segundo exemplo aqui, com a concordância visual. Eu tenho aqui um carimbo de Rio Preto, que é uma região que tem o carro de boi. E aqui o carreiro, que lembra até tinha um carreiro ali, né? Com o carro de boi no selo michuruquinho ali, pequenininho, e aqui no máximo postal ele explodindo essa concordância. Então eu tenho aqui a figura do carreiro, eu tenho a figura do carro de boi, que de repente só com uma roda ali que mal dá para identificar, e aqui não, é que eu tenho o carro de boi com todos os bois aqui, o típico da área rural do interior do país ali, né? Então eu consigo visualmente verificar isso. A data do carimbo está dentro do período de uso do selo, né? São José do Rio Preto tem isso aqui? Tem, então é o máximo postal. Outro exemplo aqui, a concordância visual tripla. Chamando de concordância visual tripla, a concordância visual de um máximo postal, onde a imagem do tema está presente no selo, no cartão postal e também no carimbo, que é, no caso, a mãozinha aqui do Oscar Niemeyer, aqui do Memorial da América Latina. Então, a mão está aqui no carimbo, a mão está no selo, e a mão, obviamente, está ali no postal, destacando. Então, quando ele está presente nos 3 itens, a gente chama uma concordância visual tripla. Aí, lembrando que aqui é em São Paulo, o Memorial da América Latina, né? Esse selo teve lançamento também no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros locais ali, mas só vale para essa concordância, tá? Para esse ser um máximo postal, a concordância de São Paulo. Então, por quê? Porque o monumento é em São Paulo. Então, sai um pouco aquela ideia que a gente tinha de envelope de primeiro dia de circulação, que ia saindo pegando carimbo de tudo quanto é lugar que saiu aquele selo para montar o máximo postal. Então, esquece um pouco essa ideia do
no envelope com vários carimbos, não. Eu tenho que estar um carimbo de acordo com o que tiver no selo. Aí um reforço aqui para a gente. A concordância visual tripla valoriza o conjunto e é sempre muito bem-vinda. A concordância de local. A concordância de local determina quais as localidades admitidas para o máximo postal de acordo com o tema apresentado. Pode, inclusive, ter mais de uma concordância, mais de um local aceito. Por exemplo, para monumentos, paisagens e lugares, que é o exemplo anterior, só há um lugar que admite a concordância exigida. É o lugar onde o monumento, a paisagem, o lugar está localizado. Voltando ali. São Paulo, esse monumento em São Paulo, somente o carimbo da cidade de São Paulo. A gente ainda tem regras para personalidades, eventos, meios de transporte, atividades esportivas, obras de artes e várias outras ali. Um bom exemplo para atividades esportivas, por exemplo. Em Brasília, a gente tem kart, a gente tem estádio ali de futebol, mas não temos praia, então não tem surf. Se tiver um carimbo de Brasília, no máximo postal de surf, está errado, porque não é prática de surf lá em Brasília. Exemplo de concordância de local. Aqui a gente tem um carimbo de Laguna, Santa Catarina, onde fica o nosso farol de Santa Marta, tá? De 76 ali. Também é uma concordância visual tripla, está um pouquinho apagado ali o carimbo, mas tá legal. Eu tenho outros selos desse farol ali, mas todos eles, outros selos não, só tem mais um de farol de Santa Marta. Todos eles, para ser máximo postal, tem que estar com carimbo de Laguna. A concordância de tempo, para a gente finalizar ali. A concordância de tempo ela é calculada pela data do carimbo em relação à data de lançamento do selo. A data da obliteração deve ser feita dentro do período de validade e o mais próximo possível do primeiro dia de circulação do selo. Então, geralmente, quando o prazo de validade de um selo é indefinido, são aceitos com carimbos com datas até 5 anos após o lançamento do selo. Então, se a gente tiver, nesse exemplo aqui, esse selo foi lançado em 76, de repente até 1980, alguma coisa 81, alguma coisa assim, poderia estar aceito. Então, esse 78 está dentro do prazo de validade do selo. Se eu passasse muito ali, de repente, da data, 85, alguma outra coisa assim, já não estaria tanto valendo. Dentro da próxima série deles ali, das frutas e dos recursos, em 85 a gente teve desvalorização da moeda, então também é um prazo para a validade do selo. Então, mesmo o selo foi lançado em 85, de repente em 86 ele já perdeu o valor dele de franquia, então ele já não é mais válido aquele selo de 85 para fazer um carimbo, por exemplo, de 1987. É sempre respeitando a ideia do prazo de validade do selo. Tá? Então, com isso, a gente vai mais um exemplo aqui na concordância de tempo. Um outro de Brasília aqui, mostrando o Panteão da Pátria, que é justamente onde estão lá os heróis nacionais, com o selo personalizado aqui, no caso é só a parte do selo, né? E com o carimbo de Brasília, inclusive acho que até o Vadir que fez esse, 3 de junho de 11, dentro ali do período, que foi de 2010 feito o lançamento do selo, 2011 está valendo, tá? Aceito ele ali. Um detalhe interessante ali, a borda do cartão postal, tá? O selo, procurar colocar ele na borda ali, mais um cantinho. O carimbo está caindo numa área clara, quer dizer, eu consigo ler o carimbo com uma certa facilidade ali, mesmo ele estando sobre as nuvens ali, ele ficou numa área mais clara do que o selo, então eu consigo ler ele. Então são dicas, algumas outras coisas que a gente vai vendo depois mais para frente, que valorizam o conjunto. Eu ficaria um pouco estranho, de repente, se eu colocasse ele aqui no canto de baixo, colocasse o carimbo sobre o monumento ali, estaria tampando um pouco ele ali. Então, a escolha do cartão postal também vai ajudar a destacar esses itens do máximo postal. Por final, a ideia aqui que tem
uma atualização depois das regras, que saiu agora em 2019, que é a junção depois das duas regras. E depois tem vários livros, várias outras coisas que a gente tem deixado publicado ali, para vocês que podem consultar ali também com mais tempo ali, tranquilamente. Então, eu acho que terminamos por hora ali. Obrigado, Aguinaldo. Tranquilo. Rogério, está contigo. Está aparecendo, Igor? Assim, Me fala se passou para o próximo slide. passou. Bom, mais uma vez, boa noite. Vamos para a ultimíssima apresentação do nosso curso de iniciação à filatelia, abordando os inteiros postais. Então, inteiros postais, fundamentalmente, são documentos postais, eles podem ser emitidos ou então autorizados pelos Correios, que possuem um valor de franquia próprio, seja um selo impresso, seja um numeral com valor impresso, seja uma indicação de porte. Isso visou facilitar para o usuário que passou a não ter a necessidade de comprar um selo para colar em cima desse documento para fazê-lo circular. Ele já vinha com o valor postal impresso na peça, seja ela um bilhete postal, que é um cartão, seja um envelope, seja um aerograma. Portanto, é um documento com um valor de franquia próprio. Foi muito comum no começo do século XX, na época em que se usava muito a correspondência, o correio, e o inteiro postal ele facilitava a tarefa de quem ia remeter uma mensagem, mas geralmente mensagens mais simples, né? Por exemplo, num bilhete postal, que é uma coisa aberta, é um cartão postal, podemos dizer assim, franqueado, obviamente a mensagem é uma mensagem mais simples, é um recado, uma coisa mais informal. E, ao longo do século XX, seguramente o leste europeu, e principalmente a antiga União Soviética, emitiu uma quantidade vertiginosa de inteiros postais, que para o filatelista temático é uma verdadeira festa. Bom, eu queria apresentar aqui o Muread, acho que a maioria aqui conhece, que são peças lançadas em Black em 6 de maio de 1840, que podemos dizer que é o precursor dos inteiros postais. É um envelope, ele ganhava o formato de envelope, ele tinha esse desenho bastante fantasioso aqui. Os autores acharam que ia ser um sucesso, mas ele acabou sendo até motivo de chacota pela grande diversidade de tópicos que se vê nesse desenho. Mas ele circulava sem a necessidade de colar um selo, ele tinha, então, um valor de postagem. Para nós temáticos, existe um interesse particular, porque muitas vezes no anverso do Muread havia uma série de propagandas. Por exemplo, aqui no meio tem Temperance Coffee House. Então, por exemplo, quem coleciona tema café, onde o café entre, esse Muread é interessante. Mas ele acabou, como eu falei, virando motivos de chacota, e foram criados vários lampoons que, aliás, são caríssimos, né, em leilões, que são desenhos como esses aqui, feitos por particulares, tirando o maior sarro do desenho original dos Muread. Mas vamos aos inteiros postais propriamente ditos. Nós temos os bilhetes postais. Esse aqui é um cartão postal com o selo impresso. Esse é um bilhete postal, Polônia, registrado. Por ser registrado, ele teve um complemento de porte. Esse aqui do Terceiro Reich, com um carimbo comemorativo, inclusive. Nós temos as sobrecartas. Então, aqui são verdadeiros envelopes. Aqui o anverso de a sobrecarta ou envelope soviética, e aqui o verso, por sinal com várias propagandas. Nós temos um bilhete, que tinham esse picotado que era desfeito para que a mensagem interna pudesse ser lida. Muito frequentes na França, nós temos também cartas-bilhetes aqui no Brasil.
Os aerogramas, que nós vamos brigar com o Vadir, se o aerograma entra numa coleção de aerofilatelia ou numa coleção de inteiros postais. Aqui nós temos um aerograma da cidade do Vaticano, aqui um brasileiro, trazendo um grande coração. Para os que colecionam coração, é uma peça interessante. E as cintas que eram utilizadas para o transporte de jornais e demais objetos impressos eram bastante longas e permitiram que se dobrasse no seu comprimento ao redor do jornal ou do boletim, do que quer que fosse, para que fosse então enviado por via postal. Então, os inteiros postais se constituem numa gama muito grande de material bastante interessante, e a partir daí começaram a surgir também as suas peculiaridades. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 exemplos de busta lettera postale, que é um inteiro postal sem a impressão do porte é uma carta-bilhete, na verdade, né? Sem a impressão do selo, mas era colado um selo, veja aqui, BLP de busta lettera postale. Esse selo era um selo específico para esse envelope, ele só circulava com esse selo e, portanto, ele é considerado um inteiro postal, também com várias propagandas. 20% do valor das propagandas eram revertidos para os mutilados da Primeira Guerra Mundial. As busta lettera postale circularam de 1920 até 25, salvo engano. E aqui, em homenagem ao Reinaldo Macedo, que hoje não está conosco, um grande estudioso do Roland Hill, que foi uma emissão específica da cidade do Rio de Janeiro, com também bastante propaganda de interesse para os temáticos, mas aqui foram algumas poucas emissões que foram feitas a partir de 1925, com autorização dos Correios, e a maioria eram envelopes, mas também cartas-bilhetes, que se constituem também num aspecto peculiar dos inteiros postais. Eu finalizo com algumas folhas da minha coleção, é uma coleção específica de cintas do Brasil. Então, quando nós colecionamos inteiros postais, uma coleção de inteirofilia, nós podemos colecionar por país, nós podemos colecionar por emissão, e aqui é uma coleção bastante específica de uma emissão, que são as cintas de um país específico, que é o Brasil. Então, são cintas do Brasil. Eu trouxe aqui algumas folhas para mostrar na sequência, com a finalidade de um exemplo, né, de uma coleção específica de inteirofilia. Então, aqui é a primeira folha da coleção, com uma introdução e com um plano, no qual nós apresentamos os 5 tipos de emissão: a emissão do Império, que é de Dom Pedro, as 3 emissões de Cabeça da Liberdade e, finalmente, a 5ª emissão, que são os numerais, e deixamos um capítulo à parte para as cintas com anúncios e propagandas. Essa é a carta de encomenda de requisição dos Correios Brasileiros para a American Banknote, 1888, encomendando a fabricação das cintas. Aqui nós temos a primeira emissão, a emissão do Império, Cabeça de Dom Pedro II, em espanhol e em português. Aqui uma variedade em que a impressão saiu fora do relevo, que aqui havia a impressão convencional, tipografia, em cima de um talho doce na cinta. Aqui são as provas, foram feitas, por exemplo, aqui para o 40 réis, 6 provas, 5 foram burned, queimadas, e essa é a única prova que sobrou. Para os 60 réis foram feitas 3, 2 foram queimadas e sobrou essa aqui. Então, são exemplos de materiais referentes ao inteiro postal, desde a sua fabricação, desde a sua elaboração até o produto final. É importante que numa coleção de inteiros sejam feitos estudos da emissão. Aqui nós temos a segunda emissão,
e são de cabeça da Liberdade. A cabeça aparece em alto relevo dentro dessa moldura verde que é impressa. Nós temos aqui 7 tipos catalogados e cada tipo ele é determinado por algumas medidas que existem dentro da moldura verde, a distância do réis, a distância do 100, etc, etc. Essas medidas aparecem aqui nessa tabela. Aqui é a primeira folha com os 4 primeiros tipos e cada um dos tipos com a descrição das respectivas medidas. Nós podemos também colecionar variedades. Então, desde um deslocamento de impressão, impressão dupla, falta de impressão. Então, nós temos várias variedades que também constituem um estudo interessante dentro do universo dos inteiros postais. E o Cuco já está tocando aqui, 9 horas, né? Nós temos alguns estudos dentro dos inteiros postais referentes à sua viagem. Aqui, por exemplo, é uma folha de inteiros postais enviados com um porte insuficiente, eles são bastante raros. Então, eles recebem o carimbo de T de taxa devida, e o valor devido. Aqui foi para a Argentina, então 6 centavos de peso. Aqui embaixo foi para os Estados Unidos. Então, aqui 5 cents também para a Argentina. Então, acaba representando também o motivo disso. Essa última cinta aqui, que foi para os Estados Unidos, vejam que no verso teve que se comprar um selo referente ao valor que faltava e mais a multa para que ele pudesse ser entregue ao seu destinatário. Então, postais são uma área bastante interessante. Eu lembro, quando eu era mais novo, bem mais novo, nós tínhamos em São Paulo aí umas 30 casas filatélicas, e algumas delas, lembro muito do Alfredo Maltz, que talvez alguns aqui conheçam, se lembrem, um comerciante já falecido. Ele tinha algumas caixas com carimbos, envelopes e também com inteiros postais. Isso eu falo década de 70, fim da década de 70. Então, esse tipo de material era comercializado quase que a granel. E hoje é um material extremamente procurado, valorizado. Aqueles que frequentam exposições filatélicas sabem que existe uma categoria específica para os inteiros postais, sendo que ainda os inteiros postais representam um material de grande interesse em outras classes, e notadamente para a filateria temática, já que eles trazem, seja no selo, seja na ilustração que acompanha o anverso da peça, ou seja, finalmente, nas várias propagandas que estão no verso dessas peças filatélicas. Então, é uma peça de bastante interesse para especialistas em inteiros postais e para outras classes, como a filateria temática. Então, basicamente, esse é o conceito que eu queria passar de coleção de inteiros postais. Eu agradeço a todos pela atenção. Igor. Rogério. Obrigado. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Vadir. As perguntas estão abertas. Só antes da gente partir para as perguntas, só queria saber se a Maria Thaís, se ela entendeu o conceito de sobrecarga, antes da gente poder seguir, que você tinha perguntado, se você entendeu o que é. Sim, consegui entender. Direitinho. É basicamente um carimbo que é aplicado sobre o selo, às vezes mudando sua finalidade, mudando seu porte, dando um novo serviço para aquele selo. Se você quiser exemplos, a gente busca. Rubem. Olha, muito me honra estar sendo chamado de Rubem Porto. Tá vendo só? Tá vendo só? Não mostra, a câmera fica desligada, a gente não sabe quem que é. Vamos lá. Eu vou ligar a câmera aqui um instantinho. Pronto, liguei a já mudei o nome já. Já atualizei. Mas, Pronto. agora, sim. Olha só, eu queria perguntar para o Aguinaldo, como é que é a pontuação
da máxima filia? Como é que são os critérios dos juízes aí para darem ponto? É muito próximo mesmo do que é da temática, ela só não tem a ideia da inovação. O peso, a apresentação 5 pontos, a ideia é muito parecida ali. O que fica é a ideia que só vão estar presentes máximos postais, né? Não tem muito também a parte de inovação, mas tem o resto praticamente inteiro ali, a avaliação. Entendi. Achei que tinha alguma coisa, algum outro Não, critério. ela chega a ser mais simples até do que a classe de temática, né? Nesse aspecto, né? Na divisão dos pontos. O GREV, né, o Regulamento Geral, ele tem aqueles conceitos gerais que se aplicam a todas as classes, né? Apresentação 5, tratamento 35, título, plano, elaboração 30 e estado de raridade 30. Então, Eu acho que até é essa daí mesmo. Esse conceito é um conceito geral que vale para todas as classes. Só que aí cada uma tem algumas peculiaridades, mas o conceito geral é o mesmo. Entendido. Estou procurando aqui, é isso mesmo. Tratamento 20 pontos, a importância filatélica 10, pesquisa ali, né, o estudo 35, condição 10 pontos, raridade 20 pontos, e apresentação 5. Somando os 100 pontos. Mas é mais a mesma ideia lá de raridade, condição, de estudo, né, dos 35 pontos do estudo, tratamento, importância filatélica, os outros 30 pontos, é basicamente a distribuição comum para as outras classes ali, mas não tem a parte de inovação. Ok, obrigado. Joia. Luiz, à vontade. Beleza. Primeiro, só falar uma coisa sobre o comentário e sobre o curso. Quando a gente começa a mexer com filatelia, eu comecei a mexer lá em 98, não parece, mas é 98 mesmo. A gente vê aquele tanto na primeira reunião, aqueles tantos seres esparramados em cima da mesa, aí a gente pensa assim, não, filatelia deve ser só isso aqui, é o seu. Não, filatelia é você parar, você buscar aprender, você escutar as conversas, as apresentações, os comentários do Vadi durante as aulas, mesmo que você não pergunte nada, é você pegar e fazer igual eu faço, pego o Filacap. Primeira coisa que eu faço é ler o artigo do Aguinaldo, não dou conta de passar sem ver, e poder, no caso do Rogério, não é nem as apresentações, nem as coleções dele, é ler aqueles artigos lá atrás, no Filacap, os ótimos artigos, e sem contar as boas referências que o Zé Maurício fala sobre você. E sobre a questão do curso, quando lá no começo dos anos 2000, eu tive 2 oportunidades de curso de filatelia, com filatelistas mineiros. Um era o Wilton Elias, e a outra era, eu acho que o pessoal, às vezes mais velho, já conhece aqui, a Rosa Bicalho. A gente teve curso aqui em Divinópolis com os 2, mas aqui nessas 10 semanas, fora as outras, desde que eu comecei a assistir às aulas, porque toda semana, para mim, estou tendo uma aula. Mas essas 10 semanas estão sendo um aprendizado maravilhoso, e eu acho que é uma coisa que passou a ser e foi atrativa, não só para quem começou a mexer, como para quem tem vários anos colecionando, que falou assim, não, eu vou pegar, vou assistir, eu posso saber tudo sobre isso aqui, mas eu vou pegar e assistir. Por quê? Porque é uma linguagem fácil, é uma linguagem tranquila, e eu acredito que, além de poder servir para a gente, para poder transmitir, eu espero também que, como diz, não fique só por aqui. Eu adoraria e vou ficar muito feliz vendo mais cursos, mais palestras, porque quanto mais eu recebo de conhecimento pela filatelia, eu acredito que eu melhoro ainda mais. E tenho a melhorar cada dia com os muitos amigos que eu estou conquistando aqui nesse tempo. É só isso mesmo. Muito obrigado. Só tem um adendo ali na Filacap do professor Maurício, eu acabei parando na página 2 e na 3 ali, meio sem querer. Uma vez atrasou
a entrega, ele teve que remanejar. Aí o artigo foi tão marcante ali, que foi justamente do Raimundo, né? Galvão de Queiroz, uma homenagem a ele ali, acabou ficando na página 2 e na 3 ali. Então foi meio sem querer e acabou ficando melhor do que a encomenda. Falando sobre futebol na época também. Quem tiver a oportunidade de ler lá, vai gostar do artigo também ali. Brasil e Itália, de 82. Boas lembranças, né? Mas vamos lá. Luiz, obrigado pelos comentários. Eu acho que isso é um estímulo muito grande para a gente realmente pensar em fazer um novo curso ano que vem. Quando surgiu a ideia, algumas pessoas acharam que era uma loucura, não, mas no final deu tudo certo. E de antemão aí o Igor foi essencial para que a coisa acontecesse. A SPP com a parceria habitual, fornecendo aqui o espaço para a gente. Então, para nós foi muito gratificante. Domingos. Vamos nós. Primeiro, complementando ali o que o Luiz falou, eu que tenho um pouquinho mais de experiência do que ele aí, são só 60 anos a recém, de filatelia, né? Um pouquinho mais de idade, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Né? Então, realmente, tenho algumas dúvidas, que vou até transmiti-las aqui, né? Mas é bom isso, ouvir outras opiniões, outros conhecimentos até que a gente não tinha e vão formando todo o conhecimento filatélico, né? Mesmo com 60 anos de coleção já, em várias áreas, atiro em várias áreas, estou começando na temática agora. Mas aí as questões são para o Agnaldo. Bom. Agnaldo, 3 coisinhas aqui que eu anotei, que eu li em algum lugar a respeito, né, fiquei interessado lá, maxilofilia, fui ler e tal, e tem algumas observações aqui que eu fiz que eu não sei se são verdade ou não, então, tu que tem experiência pode me dizer. Em algum lugar eu vi que cartões com mais de uma imagem, tá, que não seriam muito bem aceitos numa coleção de maxilofilia. Sejam elas imagens de fotografia, desenhos, ou o que for. Isso é verdade ou não? Sim, porque a ideia do cartão postal é justamente explodir aquela imagem que você escolheu, aquele tema do selo. Você tem um cartão postal com múltiplas imagens, você perde essa função do máximo postal. Então, sempre que ele tiver, por exemplo, aqueles do Brascard, aqueles outros coisas, dividir em 4, já pula fora. Se ele tiver também fotomontagem, tá? A gente costuma desconsiderar. Se tiver escrito na frente no cartão postal, alguma coisa assim, não tem problema. Mas se ele tiver, agora são muito modernos, eles fazem aquela montagem, já põe o estádio com a camisa e não sei o quê, mais a taça, quer dizer, vira um samba no cartão postal lá. Aproveita um monte de coisa errada no cartão postal. Mas aí não recomendo, não. Até evito de usar qualquer um desses cartões postais como base para o máximo postal. Procuro pegar aqueles da Mercator, aqueles da Edcard, que são mais antigos ali, que tem a imagem por inteiro, assim, que tem uma imagem única. Agora está até mais difícil de aparecer cartões postais com imagem única, mas essa que é a ideia. Está correto nessa tua questão mesmo. O selo em si, como tu disseste, ele pode ter 2 imagens, por exemplo, a do Papa, que tem as igrejas atrás, onde ele andou, e mais dele, tu pode usar tanto um quanto o outro como referência para o postal, desde que o carimbo seja coincidente, digamos assim. A ideia é que você escolha um dos temas, né, do selo e explore ele no cartão postal. Beleza. Outra coisa, a imagem do cartão ser igual à imagem do selo. Não faça isso. Não faça isso, exceto se for digamos assim, uma obra de arte, uma pintura, alguma coisa assim. Porque os dois já estão reproduzindo uma coisa que já pré-existe. Mas a ideia do máximo postal não é reproduzir o selo. Aqueles máximos postais ingleses lá que eles lançam, de Portugal também tem isso, que é uma reprodução do selo, que tem valor, que tem tudo. Aquilo lá não é máximo postal. Já tem uma regra justamente para evitar esse tipo de ação mesmo. Não é a imagem do selo a reprodução fiel. É uma ideia para explorar, para explodir a imagem do tema do selo.
E a última dúvida é mais de um selo em cima do cartão. Pode. Tem duas situações, até no curso mais completo a gente vai chegar lá. Uma e outra, Os eu até selos acho que mais- não pode. Pode, até um artigo recente meu ali, eu falei sobre isso, que na coleção você use também os que tiver dois, desde que tenham dentro da regra. Um exemplo que eu dei, até parecido com esse que eu mostrei ali, que é aquela escultura dos candangos, que ela aparece, se não me engano, num bloco, ela está nos dois selos. Aí você usa os dois selos com a escultura. Então aí tá legal, que é o Ceteran. Nós E temos no- um selo tem, eu acho que é um avião, não sei se é um clipper, o que é, um avião que a imagem do avião foi Exatamente. dividida entre os dois selos. Né? E se você for usar o avião, ele está nos dois selos, você usa ele, Beleza. legal. E para máximos postais mais antigos, de 40 e pouco, até 1978 é aceito, mas de 40 e pouco para trás, 46 ali para trás, você vai pegar máximo postal circulado com só um selo concordando e, de repente, com mais outros selos ali de complemento de porte, não tem problema nenhum. Desde que um selo dele, desses mais antigos, concorde com o tema, ele é um máximo postal também. Beleza. Aí vai até uma recomendação que tem lá na ideia, é usar esses tipos de peças na coleção expositiva que demonstra que você conhece a regra. Se você colocar só máximo postais, por exemplo, com o selo, dá a impressão que você desconhece essa regra. Opa, então não coloquei nenhum ali com dois selos, por quê? O cara sabe, não sabe, como é que eu vou avaliar isso aí? Certo. Né? Então deixa de pôr, de repente, uma peça mais antiga com dois selos, justamente porque acha que aquilo não é um máximo postal. Mas se tiver dentro das regras ali, Beleza. Obrigado. Era isso. joia. Igor? James. James? James. Estão me ouvindo? Sim, Sim. alto e claro. Olá, boa noite. Obrigado, Vadir, Aguinaldo, Rogério. Muito interessante a apresentação de vocês. A minha pergunta também é... Bom, agradeço ao Vadir, porque eu não sei nada de eletrofilia, sou temático, meu tema é língua, e a minha pergunta vai para o Aguinaldo. Opa! Aguinaldo, quando é que começaram a fazer os máximos como a gente conhece hoje? O mais antigo que eu tenho é 1884, 83 ali, que é quando começou a existir o cartão postal. O cartão postal é mais recente do que o selo, tá? Então, os mais antigos cartões postais correspondem aos mais antigos máximos postais ali, na ideia. Mas um exemplo clássico que eu dou é da Madrugada Republicana, que tem o Pão de Açúcar ali, e que sofreram sobretaxas de porte, mudaram o porte, aí eles usaram o inteiro postal, né, já era que nem pode estar ali, da Madrugada Republicana, com, por exemplo, um porte de R$40, colocaram mais um selinho de R$10 ali, concordando com o tema, acabou virando um máximo postal ali, com o carimbo do Rio de Janeiro, que está o Pão de Açúcar. Então, esses primeiros ali do Brasil, digamos assim, da Madrugada Republicana, tiver o carimbo do Rio de Janeiro, recomendo de olho fechado para colocar numa coleção. Eles são máximos bem antigos, não são difíceis para conseguir, até no leilão recente ali do Norman tinham 3 deles para vender, bem já identificados ali, tudo certinho, com carimbo do Rio de Janeiro, em torno de 120, 100 e poucos reais ali, quer dizer, não é uma peça difícil e que valoriza bastante a coleção. Muito mais antigo que isso aí, os exemplos que eu tenho ali por exemplo, as pirâmides do Egito. Aí o cara coloca, de repente, o carimbo, tem uma coleção só disso daí. O cara coloca assim, essa agência aqui está lá perto da pirâmide em tal lugar, essa outra agência está em outro lugar. Então, o inteiro postal já tinha a imagem da pirâmide e foi acrescido um selo, um porte a mais, né, uma mudança de porte ali para outra destinação, que também era de pirâmide. Carimbando com o Caio ali dentro do digital, acabou sendo um máximo postal. Eu costumo chamar esses primeiros ali de máximos postais acidentais, que a pessoa não fazia nenhuma ideia de que estava fazendo um máximo postal. Isso daí é bem interessante para a coleção de maximafilia e também para a temática. De repente, você vai usar um máximo postal só na tua coleção,
vai, de repente, usar um máximo postal comum? Não, usa, de repente, um mais antigo desses daí. Meu caso é justamente perguntar quão relativo é a rigidez da regra para os mais antigos. Porque eu tenho um máximo, eu precisava retratar o imperador Hirohito do Japão, mas o japonês não punha a cara do imperador nem por nada, é sagrado demais para pôr num selo. Mas eu consegui um máximo que tem o selo do entronamento dele, com o carimbo do entronamento dele, e o cartão é o Palácio do Trono. Só que visualmente nenhum bate com o outro. Não, aí você só não chama ele de máximo postal, mas ela é uma peça filatélica. Só de repente não entra como o nome de máximo postal. Porque a ideia é essa daí. Você bater o olho no selo e no cartão postal, você reconhecer a identidade visual dos dois ali, já de cara. Se, por exemplo, você tem uma foto da pessoa e não tem a pessoa retratada no cartão postal, aí você já não tem o máximo postal. Você tem uma lembrança filatélica, um outro item ali, e tenha valor ali, mas de repente não o máximo postal. Pode ter, de repente, um valor como história postal, alguma outra coisa, só não é realmente o máximo postal. Aí tomar cuidado, por exemplo, usar, de repente, uma peça dessa numa coleção temática, chamando ela de máximo postal. Aí não é, e de repente acaba queimando a ideia de conhecimento da classe. Certo. Obrigado, Ronaldo. Joia. E vamos lá, Luiz Guerra. Meu rápido. Você falou alguma besteira, Aguinaldo? Desculpe o Rogério e o Valdir, mas vou perguntar para o Aguinaldo. O máxima filia é um negócio assim muito específico. A gente usa na temática também, eu tenho vários, poucos, né, na minha coleção de astronáutica. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, na máxima filia, assim, você vê coleções, eu pelo menos não conheço muito, de coleções, eu conheço algumas que eu já vi sua, do Antônio Luiz aqui, do próprio CTC, mas, assim, são máximos postais. Máximos postais e que tem toda a característica, com carimbo. Oi? Isso. Essa é a sua ali, com Karl Marx ali, né? Não. Eu não tenho coleção de máxima filia. Eu estou só me referindo a elas. Tá. Desculpa, da minha coleção temática aqui, só para mostrar o uso do máximo postal. Do máximo na temática. Isso, eu tenho também alguns. Eu tenho só um máximo na minha temática. Tá. E aí, o que a gente vê bastante são peças, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas pouco circuladas. São peças montadas mesmo, que elas têm à frente, mas se você olhar, ele não foi circulado. Existem coleções de máximos em que tem circularização, estão circulados, e tem as características da época, sei lá, foi 1800 e quanto que você disse que começou? 83. O primeiro Brasil, 1870 já costuma aparecer. Então, na época da guerra, os máximos, existem máximos circulados nas épocas de guerra, por exemplo. Tem, o cartão postal, em 1900 ali, praticamente, ele explodiu, né? Sim. Então, tem cartão postal de tudo quanto é coisa. Então, acaba tendo a concordância entre a ação a imagem do selo e o cartão postal, casou, eles nasceram ali. Inclusive, depois, mais para frente, o PU proibiu o uso do selo na frente do cartão postal. Né? Ela passou a ser um selo atrás. E aí, exatamente esse é o ponto que eu estou querendo chegar. Nesta época, os máximos postais que circularam nessa época, eles tinham essa postalização com selos no verso ou na frente? Não, sempre na frente. Sempre na frente. Aí criou-se uma mania de colocar no verso a anotação. O selo está na frente. O texto ele tem view, quer dizer, o selo está na frente na parte da frente, que é aí que surgiram realmente a máxima filia.
Os primeiros máximos postais eles surgiram acidentalmente ali, que a pessoa não fazia ideia do que estava acontecendo, né? E aí a máxima filia praticamente nasceu assim, com essa ação da pessoa tirar o selo do verso, da obrigação do verso, e continuar colocando, insistindo ele colocar ele lá na frente. Ok. Então, tem muito material antigo que é máximo postal, que de repente não está identificado como máximo postal, que é muito interessante para a coleção de temática. Eu recomendo um por quadro, ou de repente um pelo menos por coleção inteira, um máximo postal, mas que seja uma peça muito boa. Principalmente se não colocar uma peça que é circulada, que você de repente corre o risco lá de colocar uma peça errada ali, ou outra coisa assim, e colocar uma peça melhor. Então, você vai colocar, de repente, um máximo postal sobre JK. Então, os selos de JK são todos recentes. Então, de repente, você pode ter arranjado uma peça que seja sobre o JK melhor do que um máximo postal. Uma postal, de repente, vai ser comum. Aí, esses dias para trás, o Reinaldo estava me pedindo um máximo postal de Brasília, que está num artigo recente meu ali na revista da FEBRAF, que mostra o carimbo Brasília, tracinho Goiás, com o selo de 1958, um carimbo anterior à inauguração de Brasília. Provavelmente é uma peça única, um cartão postal já com Brasília, quer dizer, já estavam emitindo os cartões postais ali antes da inauguração, que os prédios já estavam prontos, né? Já tinha uma agência postal em Brasília, mas Brasília, tracinho Goiás, não Brasília Distrito Federal. Então, quer dizer, é a única peça ali que, de repente, que tem da construção de Brasília. Mesmo sendo um máximo postal de 1960 ali, né? No caso, no começo dos anos, se não me engano, é janeiro de 1960. Ela fica muito interessante por ser Brasília-Goiás, e não por ser Brasília DF. Então, tem peças antigas, circuladas, muita coisa circulada, aí eu recomendo usar esse tipo de peça em vez de usar as mais modernas. Usar as modernas quando não tiver uma outra peça melhor que aquela peça moderna. Porque senão ela estaria ocupando espaço para um outro item. Se só colocar o máximo postal, por exemplo, para cumprir tabela, para encher espaço, de repente você coloca um melhor máximo postal dali, já que você vai ter que colocar um, pelo menos, né? Que seja o melhorzinho dele ali, que não você não consiga substituir ele por uma outra peça. Essa que é a ideia. Se tiver uma outra peça melhor, de repente você trocaria ela, tiraria aquele máximo postal. Um outro exemplo que eu dei esses dias para trás é uma usina hidrelétrica de Xingó, que não tem selo e não tem carimbo da usina hidrelétrica de Xingó. E tem o máximo postal da hidrelétrica de Xingó. Então, de repente, você poderia usar ele por uma personalização. Então, são itens ali que, de repente, que ficam bem especializados, bem específicos para usar na coleção temática. Obrigado. Dr. Vadir Vidal. Pode ir? Só algumas coisinhas. Aguinaldo, aquele máximo que você mostrou não é meu. Não? O postal é do Eduardo. Tá? Os meus máximos são construídos todos em cima de postais comerciais. Com relação ao que o Rogério levantou, a questão de se aerograma entra ou não na coleção de aerofilatelia, costumava se chamar todos os envelopes de aerogramas. Tá? Aquilo que ele mostrou ali é um aerograma moderno, se você comprovar que ele foi transportado por via aérea, entra. Tá? Agora, simplesmente pelo nome aerograma, não. Não. Tá? Porque depois de uma certa época, toda a correspondência aérea no Brasil, e ali era um aerograma brasileiro, passou a ser transportado por via aérea. Tá? Depois de um certo tempo, e que voltou a ser transportado por caminhão, por via aérea, por qualquer coisa, mas você não tem mais essa distinção. Tá? A gente não consegue, junto ao Correio, saber como que a correspondência está sendo transportada. Tá? Mas se tiver lá um carimbo de correio aéreo, está dentro, não tem problema nenhum. Tá?
E eu fui ver na minha coleção agora, infelizmente eu não tenho nenhum máximo postal na minha coleção. Era isso, gente. Boa noite. Vadir, aquele teu inteiro postal que você colocou ali, quase que não dá para ler o nome do destinatário, né? De tanto carimbo que tem nele, né? Eles são todos assim, pô? Tá no mudo ali. Você tirou o som. Ele está bem forrado de carimbo, realmente, tá? Tem uns que tem menos carimbo, tem uns que os carimbos estão no verso, tá? Mas a maioria, a carimbação é pesada, tá? E bem em cima do... Eu tenho poucos inteiros na minha coleção, a maioria deles tem muitos carimbos. Gente, eu vou ler a pergunta do Glauber. Ele pede desculpa porque ele está com uma forte gripe e um pouco sem voz. Então, ele me mandou aqui, eu vou ler a mensagem dele. Boa noite, parabéns aos idealizadores e participantes pelo curso. 2 perguntas. Primeira para o Vadir. Você disse que 3 companhias faziam serviço postal aéreo no Brasil. Uma era a LAT e a outra era a Condor. Qual a terceira? Panam. Boa. E a segunda pergunta para o Aguinaldo. Qual o processo para realizar um máximo postal em termos de conseguir, especialmente os cartões postais, novos e ou antigos, sem saber que tais selos serão lançados? Obrigado. A gente tem grupo de troca ali, as próximas, na parte você acaba tendo um estoque maior ou um fornecedor de cartão postal para fazer o suporte ali, né? Então, a prática é comprar na internet também, comprar ou trocar com outras pessoas, de repente com outros colecionadores, é sempre em grupos. As histórias lá dos grupos lá atrás que a gente montou, muito deles ali era essa a intenção, conseguir base, né, conseguir vários colecionadores em outros locais para conseguir os cartões postais. Só tem que cuidar, Aguinaldo, porque eu tenho visto muito e corrijo as pessoas, os vendedores, eles não se corrigem. Muita coisa que não é um máximo postal. Ou não tem selo na frente, ou o selo não tem nada a ver com o motivo, os 3 itens não estão integrados, o carimbo é outra coisa, o carimbo, sei lá, de Manaus com o motivo de Brasília, por exemplo, né? Coisas desse gênero. Então, a gente vê muito isso na internet. O próprio Correio, né? Aquela classificação do Correio, aquilo ali é um absurdo, né? Tem um monte de coisa ali que não pode ser classificado como máximo postal e está lá como máximo. Eles vendem como máximo. Está no RHIM como máximo, mas, na realidade, não são máximos, né? Se botar aquilo ali numa exposição, vai dar ruim com o tesouro. Então, tem que ter cuidado, porque mesmo... Uma recomendação é dar mais uma olhada ali. Eu coloquei um link ali depois na exposição, tem bastante material ali, o Roberto até dando uma olhada ali, mas quem quiser pode pedir material para mim também, tem um monte de coisa assim. Eu me aventurei a fazer o catálogo de máximos postais ali, de acordo com as demais RHM, mas sempre colocando a observação se... Eu vi. Eu tenho o catálogo. Isso, já está até na segunda instância. Se aquele item está de acordo com a regra da FIP, se não está, de repente, uma coleção que a gente coleciona daquele jeito ali, mas ficava trocando o máximo postal. Deixa eu chamar de máximo postal também. Mas só toma cuidado quando for trocar com outra pessoa, se for numa exposição ali, para tomar cuidado ali. Não. Uma última observação tua ali sobre os máximos emitidos pelo Correio. O Correio emitia o cartão, emitia o selo, e com aquele monte de carimbo virava um máximo postal, tá? Muitos daqueles começos, dos primeiros lá, são uma reprodução, digamos assim, do... Isso, Evitem aqueles tipos de coisas. Mesmo, de repente, que for considerado um máximo postal, se for um máximo postal daquele lá numa coleção temática, de repente vai dar a impressão que você está sem conhecer, de repente, a regra. Então, põe um melhorzinho, alguma outra coisa assim. E na época do catálogo, lá quando eles foram fazer as primeiras inclusões ali, não se tinha muito uma definição do que era um máximo postal exatamente, tá? Ele se parecia muito mais com o que era um envelope mesmo, sai fazendo um monte de carimbo, um monte de coisa errada.
a definição da regra de máximo postal, o Vadir falou ali de 66 para aerofilatelia, né? A de máximo postal, a primeira regra da FIP é de 74, e depois eles aprovaram a de 78. Então, ficou valendo quase que a regra, o ano de 78, o ano de corte de 78. Então, praticamente antes disso, tinha-se umas convenções. Tinha muito em cima dos franceses, né, os melhores exemplos ali, mas não se tinha uma regra oficial. Então, os primeiros emissões ali do Correio são de 73, por exemplo, né? Então, não se tinha uma definição e foi desclassificando assim, acabou ficando, né? Uma pergunta, eu tinha naquela época que tinha, hoje normalmente o carimbo comemorativo é o mesmo do primeiro dia. Naquela época tinha os 2 carimbos. Pode ter os 2 carimbos no cartão? Pode, eu tenho muitas peças que tem os 2. Eu recomendo ter um só para não ficar correndo o risco de você ter informações conflitantes. Pois é. Um até complementando o outro, então dá para entender, porque nós usávamos os 2 carimbos. Pode estar acrescentando os 2 na informação, mas eu prefiro sempre um carimbo só, que é o suficiente para fazer a concordância já. Beleza. E aí, tio Igor? É isso. Isso aí. Rogério, faça o encerramento, por favor. Última aula, último curso. Bom, primeiro queria agradecer ao Vadir e ao Aguinaldo pela habitual parceria com a gente. Agradecer a todos pelo prestígio ao evento, por estarem aqui com a gente nessas terças-feiras à noite. Agradecer a SPP na presença do Igor, que o Igor tem o cargo mais fácil, que é o de secretário das 2 entidades da SPP. E dizer que valeu muito a pena. Valeu muito a pena a convivência que a gente teve ao longo dessas 10 terças-feiras. Isso nos estimula para o ano que vem a montar mais alguma coisa. A ideia inicial é fazer alguma coisa de temática, mas quando eu vejo essa discussão tão acalorada de máximos postais, eu acho que nós temos que estudar se não vale a pena a gente fazer alguma coisa voltada para cada uma das categorias expositivas. Eu achei bastante interessante como foi conduzido. Nós queríamos entregar hoje já o e-book finalizado, mas quando se edita um livro, isso depende da entrega de todos os participantes, né? E houve alguns capítulos que não foram entregues ainda, nós estamos pegando no pé dos nossos caríssimos colaboradores. Eu acho que em poucas semanas, né, Igor, a gente consegue finalizar, editar e fazer uma ampla distribuição do e-book com o conteúdo do curso. Então, muitíssimo obrigado a todos. Eu passo a palavra para o Igor, que deve anunciar a programação das terças-feiras do SPP Conecta, né, Igor? Muito obrigado. É isso. Obrigado a todos, obrigado a participação, obrigado a todos que apresentaram. Isso desde a nossa primeira aula, então a gente tem até o Anit aqui presente com a gente. A todos os que aqui estiveram nos acompanhando em todas essas 10 sessões, muito obrigado.